aprenderam muitas coisas na faculdade e que esses conteúdos fazem falta no dia a dia, principalmente no que se refere às novas tecnologias aplicadas à agricultura. Então tem muita faculdade de agronomia ensinando a agricultura de 15 anos atrás. Isso é complicado, porque daí quando o profissional ele parte para o mercado de trabalho, ele percebe que, opa, peraí, eu estou defasado, eu estou em déficit aí. A coisa está muito mais adiantada aqui fora, na vida real, na prática, do que as coisas que eu aprendi na faculdade. Vamos lá, bom dia, vamos começar o nosso Café com Soja de hoje, nosso segundo dia de Café com Soja, que acontece todas as terças e quintas-feiras, pontualmente às 7 da manhã. Bom dia para todos, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Juliane, Letícia Pires, meu amigo Filho Arraes, Lázaro Aldo. Seja bem-vindo, Lázaro. Nosso projeto Café com Soja tem como objetivo compartilhar conhecimento, trocar ideias e difundir informações sobre tudo o que acontece no cenário do agronegócio, especificamente voltado para o segmento da soja. Esse é o nosso objetivo, é a gente se preparar mais, se qualificar melhor para esse mercado de trabalho que só cresce a cada dia, cada vez mais crescente o número de ofertas de trabalho e as possibilidades e, consequentemente, as opções de remuneração. Lembrando que o segmento da soja é hoje, do setor do agronegócio, um dos segmentos que paga melhor para os profissionais que atuam nessa área, sejam trabalhando em empresas nacionais ou multinacionais. E eu quero começar essa nossa live de hoje, mais uma vez, sejam todos muito bom dia, eu espero que vocês estejam aí tomando o café de vocês, eu estou aqui tomando o meu, e vamos começar falando sobre o mercado, ou melhor, primeiro vamos falar sobre as formações, as universidades, enfim. A gente tem observado, o Marcos está dando um joia aí, o Marco, bem-vindo, viu? As universidades têm uma séria dificuldade de formar esses novos profissionais que estão entrando no mercado de trabalho. É incrível ver o despreparo de algumas faculdades de agronomia especificamente. Não são todas, algumas. Algumas faculdades cobram mensalidades caríssimas e não entregam um conteúdo compatível, né? Independentemente do valor da mensalidade, eu acho que o compromisso das faculdades de agronomia, que é o nosso caso aqui, né, envolve o nosso segmento, independente do valor que ela cobra pela mensalidade, eu penso que o compromisso da universidade é entregar o melhor conteúdo, porque o objetivo é preparar as pessoas para o mercado de trabalho, seja para trabalhar numa empresa, ou seja, para ser um prestador de serviço, ou seja, para empreender. Então, infelizmente, algumas faculdades de agronomia, elas não têm esse compromisso. Só que essa bomba só explode, né? Essa ficha só cai depois que a pessoa se forma, e aí ela cai a ficha, porque ela parte para o mercado de trabalho e ela percebe que ela está despreparada, ela está em desvantagem. Por quê? Porque algumas faculdades de agronomia de hoje estão ensinando a agronomia de 10 anos atrás. É incrível, né? Eu converso com muitos estudantes de agronomia todos os dias, com muitos engenheiros agrônomos já formados, e eu fico impressionado com as reclamações deles, que me contam que, infelizmente, eles não aprenderam muitas coisas na faculdade e que esses conteúdos fazem falta no dia a dia, principalmente no que se refere às novas tecnologias aplicadas à agricultura. Então tem muita faculdade de agronomia ensinando a agricultura de 15 anos atrás. Isso é complicado, porque daí quando o profissional ele parte para o mercado de trabalho, ele percebe que, opa, peraí,
eu estou defasado, eu estou em déficit aí. A coisa está muito mais adiantada aqui fora, na vida real, na prática, do que as coisas que eu aprendi na faculdade. Infelizmente, alguns professores, eles não despertaram para essa necessidade de formar profissionais atualizados. Por mais que essa evolução ela é acelerada, ela é rápida, mas, cara, depois que esses profissionais saem da faculdade, o que eles encaram? Dificuldade. Por quê? Porque é pouco prática as coisas que ele aprendeu lá. Mais uma vez eu reforço, são algumas. Outras faculdades, eu penso até que a maioria, elas têm essa preocupação de estar entregando um ensino de qualidade, mas infelizmente não são todas. Existe um grande número, né? São mais de 100 mil engenheiros agrônomos formados todos os anos no Brasil. E boa parte desses mais de 100 mil novos engenheiros agrônomos que se formam ficam fora do mercado de trabalho, ficam desempregados ou subempregados porque estão despreparados, porque na faculdade eles aprenderam a agronomia de 10 anos atrás. Mas a boa notícia é, ainda dá tempo. Se você quer ter sucesso no mercado de trabalho como engenheiro agrônomo ou como técnico agrícola, se você tem vontade de trabalhar com soja, mesmo que você tenha feito uma faculdade há muitos anos atrás, ou mesmo que você terminou de se formar em agronomia ou de concluir o curso de técnico agrícola e não viu todo o conteúdo sobre soja especificamente, a boa notícia que eu tenho para você é ainda dá tempo. Só depende de você. E no que depender de mim, eu estou aqui para compartilhar conhecimento e informações. Se você quer ter sucesso no segmento da soja especificamente, você precisa aprender algumas coisas básicas e que eu vou te ajudar nesse sentido. Eu preparei um roteiro para essa nossa live de hoje e eu vou estar lendo esses principais questionamentos aqui para que você mesmo se faça esses questionamentos, quase que não saía, né? Por quê? No momento que você vai para o mercado de trabalho, essas informações são importantíssimas. Se você não tem de cabeça essas informações, as suas chances diminuem consideravelmente. Primeira coisa que é básico do básico do básico, você precisa entender o cenário do segmento da soja, principalmente. Tá? Mesmo que você vá trabalhar numa empresa de assistência técnica para lavouras, mesmo que você vá trabalhar em uma multinacional como AT ou como RTV, mesmo que você vá trabalhar numa revenda de insumos agrícolas, mesmo que você vá trabalhar numa concessionária de máquinas e implementos agrícolas, mesmo que você vai trabalhar com tecnologia voltada para a agricultura, existem algumas informações, algumas características que elas são básico do básico do básico. A primeira coisa que você precisa entender sobre esse cenário é quais são as empresas mais atuantes, né? Você precisa entender quais são as multinacionais mais fortes, mais atuantes. Então, nas próximas lives a gente vai estar falando mais sobre essas empresas, sobre o segmento, sobre a segmentação de cada uma, sobre a divisão de cada uma, tá ok? Então é importantíssimo que você entenda esse cenário. Por exemplo, quais são as empresas mais atuantes, as multinacionais do segmento de defensivos agrícolas, quais são as 10 maiores empresas, por exemplo, né? Outra coisa, quais são as cultivares de soja mais plantadas na sua região? Por quê? Porque cada região tem uma situação, tem um clima, tem uma latitude, uma longitude, tem um comportamento. E soja, existem várias cultivares, várias variedades, vários materiais. Cada material se adapta melhor a uma região. Desses materiais, existem quando eu falo materiais, variedade, né? Que é variedade, material e cultivar, é tudo a mesma coisa. Então, em cada região, de acordo com a latitude e a longitude,
Cada cultivar se comporta de forma diferente. Umas têm ciclo super precoce, outras têm ciclo precoce, ciclo médio, ciclo tardio. Então nós precisamos observar quais são as cultivares mais plantadas na nossa região, quais são as mais produtivas, quais são as mais resistentes, quais são as cultivares transgênicas. Então presta atenção aí na sua região, comece a se informar sobre isso, porque as cultivares plantadas na região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, são diferentes das cultivares plantadas aqui na região sul. Cada micro-região existem cultivares adaptadas para aquela situação, para aquele clima, para aquele solo, para aquela temperatura. Então comece a observar isso, quais são as 10 cultivares mais produtivas da sua região. Tá ok? Eu vou pedir licença só um instantinho para eu pegar um guardanapo aqui, que eu estou meio ranhento. Você me alcança, por favor, Suzy? É assim, pessoal, é ao vivo e vamos lá, segura aí. Obrigado, Suzy. Só um segundinho. Pronto, voltei. Faz de conta que nada aconteceu. Segue o jogo. Mais uma vez, vamos lá. Se você tá dando risada aí, você pode dar risada nos comentários aqui também. Não tem problema não, tá? Aqui é tudo ao vivo e sai tudo na hora. Primeiro ponto. Comece a entender quais são as empresas multinacionais que atuam na sua região. Segundo ponto. Comece a entender quais são as cultivares mais plantadas da sua região. Ó, o filho já tá dando risada aí, né, filho? Até parece que você não faz isso também, né, meu amigo? Quais são os principais desafios dos agricultores e dos profissionais que trabalham com soja? Quais são os maiores obstáculos? Quais são as principais doenças que acontecem aí na sua região? Tem ferrugem asiática aí? Tem regiões que, felizmente, não tem ferrugem asiática. Mas tem regiões que, embora não tenha a ocorrência de ferrugem asiática, tem a ocorrência de outras doenças tão severas quanto. É isso mesmo. A ferrugem asiática hoje é a doença mais severa, no geral, né? Mas em algumas regiões existem outras, não tem ferrugem, mas existem outras doenças tão severas quanto, que causam danos e prejuízos financeiros assim, drásticos para os agricultores. Como, por exemplo, a região norte tem um problema de mela. A mela é um nome popularmente conhecido, né? Causado pelo fungo da Rhizoctone solane, que, cara, ela faz um estrago terrível, é um fungo de solo. É tão severa na região norte quanto a ferrugem é na região sul. Outra doença muito severa na região centro-oeste é a antracnose, também causa danos financeiros complicados. Ó, o Leonardo o Bandeira está dando um joinha aí. Fala de qual cidade, Leonardo? Escreve sua cidade aí para a gente saber de onde você está falando aí, para ver se eu conheço essa sua região. Mais outro ponto que eu quero que você preste muita atenção é com relação aos produtos mais utilizados. Se você quer ter sucesso no segmento da soja, você tem que entender quais são os produtos mais aplicados, mais utilizados aí na sua região. Como eu já falei, não existe receita pronta, cada micro-região tem uma situação. Então, existem práticas e manejos específicos de acordo com a região que você mora. Então preste atenção quais são os principais produtos. Se aí tem problema de fungo, quais são os fungicidas, os 4 fungicidas, por exemplo, mais aplicado. É Fox, é Latus, é Orquestra, é a Prosprima, enfim. Comece a entender, né? Versária, eu vou parar de falar, senão daqui a pouco eu vou esquecer algum, e aí as multi vão ficar com raiva dizendo que eu estou puxando sardinha para alguma, né? E não é esse o nosso objetivo aqui. Então comece a entender quais são os produtos mais utilizados e mais aplicados na sua região. Por quê? Porque no momento que você parte para o mercado de trabalho, que você parte para uma entrevista, para um processo de seleção, quanto maior o conhecimento, maior suas chances de ser o selecionado, de se destacar. A concorrência é cada vez maior. Então, se você está despreparado, os outros estão na sua frente. E aí, você fica para trás. Essa é a realidade. O Leonardo está falando de Londres, rapaz. Mas tem terra no sul do Pará. Que bacana, Leonardo. Obrigado pela sua presença aí, viu?
Vamos lá, o próximo passo que eu quero abordar, e a próxima dica que eu quero te dar, é sobre um problema muito sério que nós temos nas lavouras do Brasil e até do mundo, que é a resistência das plantas daninhas aos principais herbicidas que nós temos disponíveis no mercado. Isso aconteceu por conta do uso descontrolado de sucessivas aplicações de herbicidas com o mesmo mecanismo de ação, principalmente o glifosato. Quando do surgimento do soja transgênico, todo mundo que eu digo, até eu, né? Nós pensávamos que toda aquela linha de herbicidas pré-emergentes iam ficar obsoletas. No entanto, a natureza é perfeita. Os anos se passaram e nós descobrimos que a natureza tratou de criar resistência ao glifosato. As plantas daninhas, como seres sésseis, ou seja, elas não podem se locomover para outra região, buscando um melhor ambiente para sua sobrevivência, elas desenvolvem uma mutação genética, onde elas criam a maior resistência aos herbicidas que estão sendo aplicados para matá-las. Então, como a natureza é perfeita, as plantas daninhas elas foram buscando formas de defesa, mutação genética. Hoje nós temos sérios problemas de plantas daninhas resistentes a herbicidas, principalmente o herbicida glifosato. Nós temos, como por exemplo, a trapoeraba resistente, o Amaranthus palmeri, que é popularmente conhecido como caruru gigante, a buva, corda de viola, leiteiro, picão preto, enfim, tem um complexo de plantas daninhas, são mais de 50 plantas daninhas resistentes a herbicidas registrados hoje no Brasil. Por que isso aconteceu? Por conta do uso sucessivo do mesmo mecanismo de ação, do mesmo herbicida. E hoje nós estamos tendo que lançar a mão daquelas práticas que nós fazíamos no passado, que era a utilização de herbicidas pré-emergentes. Então você tem que prestar muita atenção e se informar sobre quais são as principais plantas daninhas invasoras que ocorrem aí na sua região. Por exemplo, na região norte já não temos tanto problema com a buva. Na região sul é um sério problema. Tem uma outra planta daninha que está geral no Brasil, que é o capim amargoso. Ele tem uma resistência muito grande, está sendo um sério problema. Uma capacidade de multiplicação de semente também muito grande, é um sério problema. Então você precisa entender quais são as plantas daninhas mais problemáticas, digamos assim, da sua região. Porque senão, num bate-papo entre profissionais ou mesmo no processo de seleção, você vai ficar de fora. Tá? Nós vamos tirar uma live para falarmos só sobre plantas daninhas. Outra live para nós falarmos só sobre fungicidas, sobre as principais doenças fúngicas que acontecem nas lavouras de soja. Nós vamos tirar outra live para falarmos somente sobre as principais pragas. Por quê? Porque, como eu já falei, em cada região existem algumas pragas que têm uma atuação mais severa e outras menos. Mas, meio que no geral, no Brasil todo, nós estamos tendo sérios problemas com o manejo, com o controle de lagartas, principalmente a helicoverpa. Mas em outras regiões o grande problema é a lagarta da soja, ou a falsa medideira, ou a Heliotis, né? Em alguns momentos tem outras lagartas de solo, por exemplo, que são muito problemáticas, como é o caso da elasmo ou da lagarta rosca. Então precisamos entender quais são as principais pragas que acontecem nas lavouras de soja, para que nós consigamos identificar melhor e combater melhor, para que nós possamos evitar os danos que essas pragas causam nas lavouras. Porque nós estamos falando sobre incremento de produtividade. Portanto, nós temos que fechar torneiras em todos os níveis, fechar todos os gargalos, para não deixar escapar produtividade de nenhum lado. É aplicar a lei do mínimo para tudo, seja para a semente, para os fertilizantes, para os defensivos, para o manejo de doenças, para o manejo de pragas, a nutrição da planta. Em todos os pontos nós temos que fechar a torneira para que nós consigamos produzir cada vez mais, gastando menos,
na mesma área. Então, precisamos estar atento a essas situações que são bem pontuais, porque o Brasil é muito grande, então são realidades bem diferentes de acordo com a região. Não existe receita pronta na agricultura moderna. O que existe são profissionais capazes de pensar e entender o que está acontecendo ali naquele sistema. Então, por isso que nós temos que conhecer a realidade da nossa região, porque cada região tem um comportamento, cada região tem uma situação. O próximo ponto que eu quero chamar a sua atenção é sobre você conhecer as novas tecnologias aplicadas a essa agricultura moderna, popularmente conhecido como agricultura de precisão. Infelizmente, muitas faculdades de agronomia não abordam, não ensinam agricultura de precisão para os seus alunos. E aí, quando o cara sai da faculdade, que vai para o mercado de trabalho, é que ele percebe que, não sei nada de agricultura de precisão. Eu não sei nada sobre coleta, processamento, armazenagem e aplicação desses dados que a tecnologia já tem disponível. Então, infelizmente, muitas faculdades fingem que formam, muitos professores fingem que ensinam e muitos alunos fingem que aprendem. Mas a faculdade quer que a mensalidade não seja fingida, que seja paga, não. Ela quer que o aluno pague a mensalidade lá. Não sei se já aconteceu isso com você, se você estudou numa faculdade particular ou uma faculdade pública. Mas o fato é que muitas faculdades fingem que ensinam, fingem que formam, na verdade, muitos professores fingem que ensinam e, infelizmente, muitos alunos fingem que aprendem. Mas sabe quando a ficha cai? Depois que ele se forma e vai para o mercado de trabalho, que ele percebe as dificuldades que ele tem de conseguir um emprego, de conseguir um bom emprego. Aí ele vai ver que tem outras pessoas, anos-luz na sua frente. Então, é importante a gente se preparar e nós vamos tirar uma outra live aqui para nós falarmos especificamente sobre essas novas tecnologias aplicadas à agricultura moderna. Vamos falar sobre a agricultura 4.0, sobre a agricultura digital, sobre geração de mapas. Então, eu quero tirar uma live na próxima semana, até eu vou falar bastante sobre isso, porque eu vou estar em Frederico Westphalen, no maior encontro dos profissionais de agricultura de precisão do Brasil, que é a imersão em agricultura de precisão e variabilidade da lavoura. Então, a gente vai estar reunido em Frederico Westphalen de 16 a 21 de dezembro, e de lá eu vou estar fazendo a nossa live na próxima terça e na próxima quinta, e aí eu vou falar bastante nessas próximas duas lives da semana que vem sobre essas novas tecnologias aplicadas à agricultura moderna, porque, como eu já falei, infelizmente muitas faculdades de agronomia não ensinam sobre as novas tecnologias, não ensinam sobre a agricultura de precisão. E aí, quando o cara ou a cara, né, vai para o mercado de trabalho, ele tem muita dificuldade, porque ele não aprendeu na faculdade sobre coisas básicas. Como eu falei anteriormente, muitas faculdades de agronomia estão ensinando a agricultura praticada 15 anos atrás. Agora você imagina como é que vai estar a agricultura daqui a 15 anos, nos próximos 15 anos. Como que nós vamos estar? Hoje a gente já fala de monitoramento de lavoura por drone, por imagens de satélite, por geração de mapas obtidos através da colheitadeira, obtidos através de mapas de produtividade, de análise de solo, do cruzamento de todos esses dados, para que nós possamos fazer um comparativo e identificar onde que nós precisamos aplicar mais um determinado insumo, né? Taxa variável, basicamente. Então, nós precisamos de cada vez mais profissionais treinados, capacitados e qualificados para poder interpretar toda essa coleta de dados, processar isso e aplicar na prática mesmo, né, para o incremento da produtividade. O que todo agricultor está buscando é a assistência de profissionais capazes de orientá-los para que eles possam ter uma maior produtividade, reduzindo os custos. É assim que o agricultor pensa. Ele quer uma assistência técnica para que ele produza cada vez mais e gastando cada vez menos. Ou seja, no passado a gente, quando ia fazer uma aplicação de um herbicida, de um
fungicida, de um fertilizante, a gente aplicava meio que parelho, geral. Hoje não. A taxa variável nos permite hoje economizar insumos e aplicar somente onde tem a necessidade. No caso de defensivos, por exemplo, a gente já pode identificar as reboleiras e fazer a aplicação localizada, porque existem pontos localizados que estão ocorrendo ataques de pragas ou ataques de alguma doença, ou mesmo a ocorrência de algumas plantas daninhas. No passado a gente tinha que aplicar meio que parelho, hoje não. Hoje a gente trabalha com agricultura de precisão para que nós possamos economizar insumos de uma forma cada vez mais eficiente, ou seja, combatendo a praga ou a doença ali, no momento exato e na localização exata. Assim também com a aplicação dos fertilizantes. Próximo ponto que eu quero chamar sua atenção é sobre nós entendermos sobre custo de produção. Infelizmente, algumas faculdades de agronomia não ensinam sobre a importância do profissional de assistência técnica, do engenheiro agrônomo, ele entender sobre os custos de produção. Nós vamos tirar uma live aqui para falarmos somente sobre isso. Como que você vai calcular os custos de produção para o agricultor que você vai estar prestando o serviço? Porque, como eu falei, o agricultor ele quer um engenheiro agrônomo que seja capaz de resolver problemas. E custo de produção hoje é um sério, aliás, sempre foi, mas cada vez mais torna-se um ponto mais preocupante. Por quê? Porque a margem do agricultor só vai diminuindo. E aí, se o agrônomo não entende sobre os custos de produção, como é que ele vai ajudar esse agricultor a ter sucesso na lavoura, a ter viabilidade econômica? Então, é muito importante que nós entendamos sobre esse cenário financeiro mesmo, entender porque cada fertilizante, cada defensivo, cada produto que ele aplica, a semente, o diesel que ele utiliza nas máquinas, então tudo isso vai para uma planilha de custo de produção. E tem muito agricultor que ele poderia estar tendo um melhor resultado, ele poderia estar tendo uma melhor lucratividade, né? Mais gordura, mais fôlego, para fazer, quem sabe, mais investimento, seja investimento em máquina, seja investimento em perfil do solo, né? Seja investimento no que for, na estrutura, no silo, armazém. Muitos agricultores eles poderiam estar tendo uma margem melhor se ele tivesse um controle melhor dos custos de produção. Mas, como eu já falei, infelizmente muitos técnicos, muitos agrônomos, eles não abordam esse tema dos custos de produção. E ignorar isso é tiro no pé. Não tem alta produtividade, não tem alta lucratividade se nós não otimizarmos cada vez mais os investimentos. Então nós temos que ir para a ponta da caneta sim, ou seja, para a planilha do Excel, para calcularmos cada insumo. Quantas sacas de soja custa o adubo? E a semente, ela vai representar quantas sacas, o custo da semente vai representar quantas sacas de soja? E o custo de cada aplicação de fungicida, quantas sacas de soja cada aplicação representa? Né? Para que nós possamos fazer esse planejamento, não só agronômico, mas também esse planejamento financeiro. Senão, nós vamos trabalhar aí com uma expectativa de produtividade de 70 sacas de soja por hectare, né? Acontece qualquer problema, nós vamos colher apenas 50 sacas de soja por hectare, beleza. Mas quando você vai comparar o seu custo de produção, você teve um custo de 47, 48 sacas de soja por hectare. Olha a margem como é que fica. Diante dessa margem, a gente precisa considerar também a depreciação das máquinas e dos equipamentos. E aí? Então, quando você coloca o custo de produção comparado com a lucratividade menos a depreciação das máquinas, porque toda máquina ela tem desgaste após uma safra. Então, esse cálculo, esse planejamento, você precisa estar com ele na ponta da língua ou na ponta da caneta, ou aqui na mente ou na planilha do Excel, para você estar apresentando esses dados para o agricultor que você está prestando uma assistência técnica. Isso é que difere
um profissional excelente de um profissional meia boca. É isso que separa os homens dos meninos, as mulheres das meninas. É isso que difere o seu profissionalismo. Você entender sobre todo aquele ecossistema. Não entender apenas só de herbicida, só de fungicida. Não entender apenas só das variedades, dos materiais, das cultivares. Não entender apenas só sobre as tecnologias aplicadas na lavoura, mas você entender sobre todo o ecossistema onde entra também os custos. Porque, como eu já falei, toda empresa ela tem lucro e despesa, ela tem CNPJ e inscrição estadual. A empresa não tem sentimento. A empresa trabalha com lucro. Sem lucro, a empresa quebra. Se a empresa quebra, são pessoas desempregadas, são pessoas sem trabalho, ela não vai ter condição de pagar o salário da sua equipe, e aí? Então, por isso que é importante todo engenheiro agrônomo ele entender os custos de produção, saber detalhadamente quanto cada insumo representa em sacas de soja. Porque a sua moeda, a moeda do agricultor não é real, não é dinheiro. A moeda do agricultor é saca de soja. Então, nós temos que entender quanto cada aplicação representa em saca de soja. Por quê? Nossa moeda é soja. Dessa forma, a gente vai conseguir mensurar melhor os resultados. Tá ok? E nós vamos falar muito mais sobre esse ponto, que é um ponto fundamental para o sucesso de toda a propriedade rural. Toda a propriedade rural é uma empresa rural. É uma empresa a céu aberto, que nós costumamos chamar. Então, o que eu quero que você entenda é que nós vamos tirar uma live para cada um desses tópicos. E eu espero que você, a partir dessa live de hoje, você comece a entender sobre o cenário que acontece aí na sua região. Porque, como eu já falei, cada região tem uma realidade, cada região tem características típicas e específicas. A região de Balsas, no Maranhão, é diferente da região aqui de Cascavel, no Paraná, que é diferente da região de Luiz Eduardo Magalhães, que é diferente de Rondonópolis, do Mato Grosso, e Rondonópolis é diferente de Sorriso, no Mato Grosso, que é diferente da região de Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul. Então não existe receita pronta para a agricultura. Cada cenário depende de uma série de fatores. Fatores de temperatura, fatores climáticos, comportamento das pragas e doenças. Como eu já falei, tem algumas regiões que têm a presença de algumas doenças e outras não. Porém, algumas doenças são tão severas quanto outras. O fato é que é tudo muito complexo. E se nós não entendermos esse ecossistema para que nós consigamos obter os melhores resultados, nós não vamos conseguir o que nós chamamos de viabilidade econômica e nem sustentabilidade. Porque o nosso objetivo é esse, é produzir cada vez mais com viabilidade econômica e com sustentabilidade. Eu acho que essa palavra sustentabilidade ela nunca foi tão importante. Porque a gente tem que pensar em todas as pontas da cadeia, em todo o sistema. Pensar na sustentabilidade ambiental, na sustentabilidade financeira, na viabilidade econômica. Dessa forma a gente consegue sucesso. Sem considerar todos esses fatores, fica complicado. Aí pode esquecer. Essa semana eu estive visitando várias empresas do segmento de agronegócio, empresas de máquinas e implementos agrícolas, empresas de sementes, empresas de insumos agrícolas. E confesso para vocês, em algumas empresas eu fui muito bem recebido e fiquei impressionado com o preparo técnico das pessoas. Ontem mesmo eu estive numa empresa fantástica, muito bacana, um papo técnico de alto nível e que me surpreendeu. Mas anteontem eu estive em outra empresa que eu fiquei de queixo caído com a falta de preparo dos profissionais daquela empresa. Eu fiquei pensando, caramba,
Acho que o dono dessa empresa ele não tem noção do despreparo dessa equipe, não. As pessoas não sabiam falar sobre o princípio ativo, as pessoas não sabiam falar sobre quais são as principais cultivares plantadas na região, as pessoas não sabiam sobre essas novas tecnologias aplicadas na agricultura moderna. E eu fiquei pensando, caramba, será que vai longe uma empresa assim? Profissionais desse nível, será que eles vão longe? Então, nós temos que tomar muito cuidado para nós não sermos como esses que não tinham conhecimento técnico. Por quê? Porque o mercado seleciona. O mercado, eles seleciona. Só ficam os bons profissionais, os excelentes, os que têm domínio do que estão fazendo. Na live anterior eu falei muito sobre a importância de nós fazermos aquilo que a gente ama, aquilo que a gente gosta. E o profissional que não faz aquilo que ele ama, ele não se destaca, ele não é um bom profissional. Ele não se interessa, ele não consegue desenvolver o trabalho dele com paixão. Acho que o que faz os olhos da gente brilhar na profissão da gente é a paixão, é o amor por aquilo que a gente faz. Se o profissional está fazendo aquilo por dinheiro ou por obrigação, cara, a gente percebe logo. A gente percebe logo se a pessoa ama aquilo que ela faz. As pessoas que amam aquilo que elas fazem, ela acorda na segunda-feira motivada, animado, com entusiasmo. Ela começa a falar sobre a profissão dela com paixão, contagia, chega a contagiar outras pessoas. Mas quem não ama aquilo que faz, ele não dá nem vontade que chegue a segunda-feira, né? Ele vive esperando aquela velha frase do sextou. E aí? Você já parou para pensar nisso? Você está no agro porque você é apaixonado pelo agro, ou você está no agro porque você ficou sabendo que o agro dá dinheiro? Agro dá dinheiro. É bom. É bom. Paga-se muito bem. Mas as pessoas que trabalham no agro, os empresários do agronegócio não são bobos, não. Eles são muito espertos, muito inteligentes, e eles estão ligados sobre quem ama o que faz e quem faz o que faz por dinheiro. Então é importante a gente prestar muita atenção nisso, porque, cara, se você não está feliz naquilo que você está fazendo, parte para outra. Sai fora. Para de perder tempo. Para de ficar se enganando, para de se enrolar. Para de ficar mentindo para você mesmo. Larga e vai atrás de outra coisa, vai realizar seu sonho. Nem todo mundo nasceu para trabalhar no agronegócio, não. Da mesma forma que nem todo mundo nasceu para ser corredor de Fórmula 1, nem todo mundo nasceu para ser policial, nem todo mundo nasceu para ser médico, nem todo mundo nasceu para ser engenheiro. Tem pessoas que nasceram com o dom de cozinhar, são ótimos chefes de cozinha, faz comidas deliciosas, maravilhosas, e que bom que essas pessoas existem, né? Já tem outras pessoas que são ótimos médicos, e que bom que essas pessoas existem. Já existem outros que são ótimos engenheiros agrônomos, ótimos técnicos agrícolas, técnicos em agropecuária, ótimos zootecnistas, né, meu amigo Felipe Del Bianco? E essas pessoas amam o que fazem. Então, o que a gente tem que entender é que quando a gente ama aquilo que a gente faz, a gente se dedica, a gente vai para cima, a gente se sente realizado, né? O conceito de sucesso, ele é subjetivo. Cada pessoa tem um conceito de sucesso. Não tem nada a ver com quantidade de dinheiro. O sucesso tem um significado para cada pessoa. Para algumas pessoas, sucesso é ter um Hilux. Para outras pessoas, sucesso é ter uma Ferrari. Para outras pessoas, sucesso é ter um Gol. Nem sei se vende Gol mais. Vende? Tem. Acho que tem, né? Cada pessoa tem um conceito de sucesso. Alguns nascem para ser ótimos funcionários, empregados, funcionários bem-sucedidos. Outras pessoas nascem para ser funcionário público. E é um funcionário público apaixonado por aquilo que ela faz. É raro, mas tem funcionários públicos que são ótimos profissionais, né? Outras pessoas nascem para empreender.
Tem pessoas que nasceram para ser patrão, nasceu com time empreendedor, com garra, com liderança, adora lidar com pessoas, adora empreender, adora correr riscos. Mas não quer dizer que uma pessoa seja mais importante que a outra, não. Não tem nada de errado em ser um funcionário público, não tem nada de errado em ser um empregado de uma determinada empresa ou ser um patrão, um empreendedor, um investidor. Desde que você se sinta realizado, feliz com o que você faz, total. Não tem nada de errado com nenhuma dessas profissões. Seja funcionário público, seja empreendedor, seja um empregado de uma determinada empresa. O que eu quero que você entenda é que você tem que fazer aquilo que você ama. Você tem que estar no agro porque você é apaixonado pelo agro, porque o agro te motiva. Eu estou no agro porque o agro me motiva. Eu respiro o agro, eu vivo o agro. Isso é minha vida. Eu não sei fazer outra coisa. E eu busco fazer bem feito. O que eu quero chamar a sua atenção é para que você entenda sobre a importância de você qualificar e entender o cenário da sua região para que nós possamos evoluir cada vez mais aqui, nesse nosso bate-papo de todas as terças e todas as quintas-feiras. Nas próximas lives eu vou estar falando, eu vou tirar uma live cada dia para falar especificamente sobre essas novas tecnologias aplicadas à agricultura de precisão, à agricultura digital, à agricultura 4.0. Depois eu vou fazer uma live só sobre as principais doenças da cultura da soja, sobre o manejo, o controle, os principais produtos que nós utilizamos nas aplicações para combater essas principais doenças. Depois eu vou falar só sobre as principais pragas, né? Nós vamos falar tudo sobre lagartas, sobre percevejos, sobre mosca branca, sobre todo o complexo de pragas que incomodam, né? E que causam danos e prejuízos financeiros nas lavouras, e de que forma nós podemos combater cada uma dessas pragas. Depois eu vou falar somente sobre a escolha de variedades, de materiais, de cultivares, para que nós possamos definir melhor quais cultivares nós vamos estar trabalhando de forma regional, porque, como eu já falei, cada região tem cultivares específicas. Então eu preciso que você comece a se informar melhor sobre quais são as cultivares mais plantadas na sua região, né? Depois nós vamos falar mais sobre nutrição de plantas, sobre quais são os macronutrientes da cultura da soja e quais são os micronutrientes, quais são os nutrientes essenciais, né? Macronutrientes e micronutrientes, embora todos os nutrientes são essenciais, senão não existiria aquela famosa lei do mínimo, né, Ronald? A lei do barril, né? Então, precisamos entender melhor isso e entender também sobre o time de aplicação de cada nutriente. A planta, em cada momento, precisa de nutrientes específicos para que ela consiga se desenvolver na sua totalidade e produzir o mais próximo possível do seu teto produtivo. Depois vamos falar sobre solo, sobre a importância da construção de um perfil de solo, sobre quais são as exigências da planta para que ela consiga absorver na sua totalidade todos os nutrientes disponíveis no solo e como é que nós vamos fazer para disponibilizar para a planta esses nutrientes do solo. É interessante que algumas pessoas pensam que a planta come nutrientes do solo e nós costumamos dizer que as plantas bebem nutrientes do solo. Então nós vamos falar muito sobre isso, sobre fonte e dreno, sobre floema e xilema. Acho que você já estudou sobre isso, né? Então precisamos entender sobre floema e xilema, sobre fonte e dreno, né? Onde a gente está falando aí, ó. Você também poderia falar sobre intercâmbio em fazendas nos Estados Unidos e em outro país que trabalha com soja. Olha, intercâmbio é muito importante e muito bom, muito enriquecedor. Se você tiver a oportunidade de fazer um intercâmbio, eu digo que vale muito a pena, porque
Você vai aprender muito sobre outras realidades, sobre o que está sendo feito em outros locais e quem sabe até trazer muito conhecimento de lá para aplicar aqui no Brasil, né? Ou mesmo para você aprender um outro idioma também é muito válido, muito importante. Eu fiquei um pouco mais de 2 anos fora do Brasil e voltei agora muito mais rico intelectualmente. Eu acho que valeu muito a pena e eu recomendo. Viu? Vale a pena sim. É importante também para aprender inglês, que é um idioma básico necessário. Então tem que correr atrás disso sim. Se você quer ser um profissional que vai se destacar no mercado de trabalho, você tem que ter conhecimento em inglês, conhecimento em planilha de Excel. Isso é o mínimo, porque tudo hoje em dia a gente trabalha com Excel, né? E sobre conhecimento dessas novas tecnologias aplicadas à agricultura 4.0. Então, essas 3 coisas hoje são básicas. Eu não digo nem que o profissional que tem essas 3 características, essas 3 habilidades, esses 3 conhecimentos, que ele é diferenciado, não. Isso aí é básico, tá? Hoje em dia o mercado de trabalho está muito disputado, por mais que tem muitas vagas por aí, tem muitos empregos, mas também tem muita gente disputando. Então, inglês, informática e agricultura de precisão são 3 habilidades fundamentais para o profissional da agronomia que está querendo se destacar no mercado de trabalho. Tá ok? Então é isso aí. Quero agradecer a todos os participantes. Valeu pela visita. Espero que a gente tenha conseguido contribuir, passar esse nosso conhecimento, dar essa visão geral sobre a importância de entender sobre todas essas habilidades que envolvem os profissionais diferenciados desse mercado de trabalho, né? E espero que nas próximas lives eu consiga estar compartilhando cada vez mais conhecimento com cada um de vocês.